É uma imensa alegria estarmos hoje aqui em Cruz Machado para refletirmos sobre os ensinamentos da nossa tão querida doutrina espírita. Que Jesus seja conosco. Quando Jesus pressentiu que estava chegando a hora da festa de Páscoa, na Páscoa em que ele iria ser crucificado, ele reuniu os apóstolos e lhes disse: preciso ir até Jerusalém. Até aí, os apóstolos não acharam nada demais, pois era costume naquela época os homens judeus irem até Jerusalém, nessa época de festa de Páscoa, em peregrinação, para participarem dos festejos. Então, como Jesus era judeu, isso foi muito normal. Mas Jesus prosseguiu: mas tenho que passar pela Samaria. Os apóstolos já ficaram atônitos, se perguntando internamente: mas por que o mestre vai querer passar pela Samaria? Pois a Samaria, em primeiro, o pensamento deles era que ir a Jerusalém, passar pela Samaria, era um caminho muito perigoso, um caminho muito longo, tortuoso, não saberiam o que iriam encontrar. Mas por que será que eles tinham esse pensamento? Porque em segundo plano eles colocaram: mas esse povo, os samaritanos, são inimigos dos judeus. Como é que nós, judeus, vamos até a Samaria? Mas Jesus, na sua tranquilidade, disse assim: vamos prosseguir, vamos para esta viagem. Mas por que será que os apóstolos tinham tanto medo? Qual era a razão? Porque os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Era uma aversão profunda, uma briga interna que perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Eles pertenciam ao mesmo povo, o povo de judeus. Mas a partir de princípios, de contrariedades, do orgulho, do egoísmo, eles partiram para a luta entre os povos. E com essa cisão, os samaritanos deixaram de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, que eram muito importantes naquela época, aquela festa religiosa de Páscoa, onde multidões de peregrinos estavam sempre indo em direção a Jerusalém, principalmente os homens. E eles construíram, com essa cisão, eles construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. E aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos,
os samaritanos eram heréticos. E por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Mas o que aconteceu? Jesus quis continuar o seu caminho, pois ele sabia que naquela viagem, naquele percurso que ele determinou aos apóstolos, que eles deveriam seguir com ele, iria ser cheios de encontros maravilhosos. Mas eu não vou contar esses encontros maravilhosos para vocês. Eu vou convidar vocês a pegarem o Evangelho de Lucas, do capítulo 9 até o 25, e lerem, porque nesses capítulos narra toda essa trajetória de Jesus, tudo o que aconteceu da Samaria até Jerusalém. São momentos emocionantes e um aprendizado rico para nós cristãos. E seguiram. Os apóstolos foram primeiro, antes de Jesus, até Samaria. Procuraram um alojamento onde eles pudessem descansar, comer e saciar a sede, porque o trajeto era longo, perigoso, árduo. Eles deveriam ter um lugar para onde descansar, para poder depois seguir para Jerusalém. E ao comando de João o Evangelista, eles seguiram para Samaria. Chegando em Samaria, foram procurar um alojamento adequado para que o mestre e eles pudessem descansar no período em que estivessem lá. Não foi surpresa para eles, mas não conseguiram nenhum aposento. Em todos os lugares que eles bateram a porta, pedindo um abrigo, porque eles estariam em peregrinação para Jerusalém, foram barrados. Ninguém quis dar um abrigo ao mestre e aos seus apóstolos, porque eles eram judeus. E os samaritanos, como nós falamos agora há pouco, não se davam com os judeus. Tinha uma rixa muito forte. Não suportavam os judeus, nem os judeus suportavam os samaritanos. João Evangelista ficou muito bravo, transtornado. E voltando a Jesus, chegou lá bem desconcertado, João Evangelista. Imagine ele desconcertado. E falou ao mestre: Mestre, nós não achamos nenhum lugar. Ninguém quis ceder um abrigo para nós. Como é que eles puderam fazer isso conosco? Eles quebraram o código nosso, o código de moral. E o código de moral deles era o quê? Era que fosse dado a todo viajante, a todo peregrino que passasse pelas cidades da Judéia, o acolhimento, um lugar para descansar, um alimento para comer, saciar a fome, dar mais força ao físico para enfrentar a caminhada, que a caminhada não era fácil naquele tempo. A caminhada era feita a pé e às vezes no lombo de um jumento.
no sol ardente, nas noites frias do deserto. Mas, voltando a João Evangelista, lembramos que entre os judeus tem uma lenda que fala que quando um peregrino não é aceito naquela cidade, que não abrem as portas dos seus lares ou dos alojamentos para eles se abrigarem do frio, receberem comida e saciarem a sede, do céu vem uma bola de fogo e queima. Literalmente, aquela pessoa que ousou dizer não para aquele peregrino. E não somente aquela pessoa, mas como também os seus familiares. E nesse ímpeto, João Evangelista pede para Jesus: Jesus, meu mestre, posso colocar fogo nos samaritanos? Posso jogar bolas de fogo para queimarem toda aquela população, porque eles quebraram o código nosso de moral, que não se deve desprezar um viajante, um peregrino, e fechar as portas das suas casas, dos seus lares, dos seus alojamentos. Jesus, na sua sabedoria, na sua humildade, na sua paciência para ensinar, olhou para João e falou assim: João, eu não vim aqui para destruir as vidas. Eu vim aqui para curar, para salvar, para ensinar, para educar as pessoas que estão na escuridão, que ainda não conseguem alcançar a luz, que ainda não compreendem que somos todos irmãos. Eu vim para isso. E firmemente disse aos apóstolos: sigamos, vamos a Samaria. E andaram bastante. Andaram, depois que caminharam bastante pela noite, porque não tinha um aposento, então eles tiveram que caminhar, porque se ficassem parados, era muito perigoso, ali havia muitos assaltantes, não podiam levar comida, não podiam levar água. Coisa bem parecida com o nosso tempo, né? Quando nós somos convidados a fazer um seminário, um curso, uma reunião lá na Federação Espírita do Paraná, nós somos recebidos com muito amor, com muita alegria, com muito carinho, com entusiasmo. E um lanche farto nos espera. Temos alojamento para deitarmos e recuperarmos as forças da viagem que antigamente, no tempo de Jesus, era feita a pé ou no lombo do jumento. E nós vamos aonde? Aconchegados, bem acomodados dentro de um carro. Muitas vezes levando uma água geladinha, um lanche, né, para que a viagem se realize. E reclamamos: ai, é muito longe. Meu Deus do céu, eu não sei se eu vou na próxima vez. É muito longe. E Jesus não pensava nisso. Jesus seguia e fazia com que os seus apóstolos o seguissem e pensassem e refletissem como ele. E como será que Jesus, após todo esse trajeto perigoso, sem descansar, com fome, com sede, querendo lá se acomodar em algum cantinho para
para ter um repouso físico, como será que Jesus foi recebido em Jerusalém? Será que ele foi recebido como nós somos recebidos quando vamos a algum seminário ou um encontro espírita? Será que ele teve a mesma regalia que nós temos? Pois a regalia de ir até Samaria e depois ir para Jerusalém, ele não teve a mesma que a nós. Caminhou, machucou seus pés, suou, queimou seu rosto, andou de jumento. Será que como os judeus recepcionaram Jesus? Não, meus irmãos, não foi como nós somos recebidos hoje e reclamamos. Jesus foi recebido com desdém. Mesmo cansado, você olhava para ele e via o suor pela sua face escorrendo, cheio de pó da estrada, com fome, com sede, e não foi recebido como deveria ser. Não foi bem-vindo, porque naquele instante os judeus, seu povo, estavam preocupados em testar Jesus. Tanto que a multidão veio ali, se aconchegando, um para cá, outro para lá, e um certo doutor da lei, muito inteligente, muito perspicaz, pensou: hoje eu vou desmascarar Jesus. Quero ver quem é esse mestre. Por que se intitula rei? Por que fala a tantas multidões e comove? E essas pessoas se modificam. Será que não é um feiticeiro? Quem será que é esse homem? Mas hoje eu vou desmascará-lo. Chegou o doutor da lei diante de Jesus e perguntou: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus já sabia da intenção do doutor da lei e respondeu desta maneira: o que está escrito na lei? Que ledes nela? Olha a inteligência de Jesus. Ele respondeu com uma pergunta. E o doutor da lei respondeu rápido, porque ele era muito inteligente e conhecia muito bem a lei do seu povo, como Jesus também conhecia, porque ambos eram judeus. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse: respondestes muito bem. Fazei isso e viverás. E prosseguindo, ele tornou a perguntar, porque ele queria parecer justo a Jesus. E queria que Jesus o respondesse, porque ele estava provocando para que Jesus desse uma resposta que não satisfazesse os judeus. E quem é o meu próximo?
Ele perguntou a Jesus. Bom, a resposta de Jesus foi mais inteligente ainda do que a pergunta do doutor da lei. Ele respondeu da seguinte forma, citando a parábola do bom samaritano, que eu vou resumir da seguinte forma. Havia um viajante passando pelas terras da Samaria, pelas terras de Jerusalém, e num desse caminho, lá num dado momento, ele foi atacado por marginais, por assaltantes, que lhe roubaram tudo que tinha, desde roupas, dinheiro, a sua bagagem, levaram tudo e ainda por cima deram uma surra nele, tão grande que ele ficou desacordado. Jogaram ele lá no meio da estrada, nu, ensanguentado e semi-morto. E Jesus continua. Mais tarde, passando por ali um sacerdote. O sacerdote olhou, viu o homem deitado, nu, ensanguentado, semi-morto. Não ousou tocar nele, porque para os sacerdotes daquela época, tocar em uma pessoa que ele não conhecia e não sabia qual era a sua origem, era um pecado mortal, porque ele iria sujar as suas mãos, tocando naquela pessoa. E daí ele não poderia mais ser sacerdote, porque os sacerdotes daquela época se achavam santos. E os outros, indignos de serem tocados por ele, principalmente se não fosse judeu. Veja só a inteligência de Jesus, né? Nessa parábola, ele não determina quem é aquele homem que está caído no chão. Ele não coloca um nome, não coloca a origem. Ele só diz que era um homem que foi assaltado, que surraram, que roubaram tudo que era dele e jogaram lá no chão. Em nenhum momento da parábola ele coloca, né, definindo quem era este homem. Sendo assim, o sacerdote pegou e seguiu o seu caminho, tranquilamente. Ah, não vou sujar as minhas mãos. Logo após, passado um tempo, veio um levita. O levita é um tipo de ajudante do sacerdote. Olhou, né, ficou pensando, né, quem será esse homem aí? Eu não vou mexer com ele não. Por que eu vou mexer? Por que eu vou ajudar se nem conheço? Ah, não, vou embora. Seguiu o seu caminho. Depois passado mais um tempo, eis que surge um samaritano. Jesus está contando essa parábola para um doutor da lei judeu, como todos os outros daquela multidão que estavam ali, todos judeus. E o samaritano o que fez? Desceu do seu cavalo, pegou os seus ungüentos, pegou água, pegou o óleo e começou a limpar o corpo daquele homem estendido no chão, tirando sangue, passando o óleo para que
como se ele estivesse realizando os primeiros socorros de uma pessoa que se acidenta. Com todo carinho, limpou parte por parte do povo, porque ele se compadeceu da forma que ele viu que aquele homem estava jogado. Pegou uma de suas roupas, enrolou-a como se fosse um manto naquele homem, ergueu-o e colocou sobre o seu cavalo. Foi até uma hospedaria mais próxima ali da cidade, do local onde o homem estava caído. A pé, puxando o cavalo, com aquele homem que ele não conhecia em cima. Chegando na hospedaria, ele pagou para que aquele homem ficasse hospedado. E ele ficou ali um tempo com esse homem para terminar aqueles cuidados, né, os primeiros cuidados que ele teve lá na estrada. Mas como ele era um homem de negócios e tinha que terminar de fazer os seus contatos, ele teria que seguir viagem. Mas antes, ele chegou ao dono da hospedaria e pediu: quero que você cuide desse homem como se fosse seu filho. Ao final do meu trabalho, eu voltarei aqui e acertarei contigo tudo o que for necessário que ele usou, comeu, bebeu. E aí, nessa hora, o doutor da lei já estava pasmo, estava atônito, pensando. Porque vocês conhecem aquele trava-línguas? Fala lá no ninho de mafagafos, né? E continua lá, né? A gente vai falando cada vez mais rápido, a gente trava a língua para falar, aquilo a gente não consegue. Jesus, contando essa parábola daquela forma para o doutor da lei, travou o cérebro dele. Porque a resposta que o doutor da lei queria era que Jesus falasse que o próximo dele eram os judeus. Porque todos sabiam que naquela época eles não se davam com outros povos. Então, a resposta correta para ele tinha que ser o judeu. E Jesus, além de não denominar, né, o rapaz, o corpo caído naquela estrada, chamou ele, chamou aquele que o ajudou de samaritano. O doutor da lei se sentiu ofendido, mas ele era inteligente, ele compreendeu tudo. Ele recebeu a lição que Jesus lhe dava naquele momento e ficou envergonhado. E Jesus o perguntou: qual foi daqueles 3 que passaram perto daquele rapaz que estava caído, que foi o seu próximo? O doutor da lei já estava meio até engasgado. E agora? Como é que eu vou responder isso? Ele pensava. Como é que eu vou dizer para esse homem que aquele próximo do que estava caído era o samaritano? É uma vergonha para mim, eu não posso falar isso. Como que eu vou dizer aqui na frente da multidão que aquele que teve a caridade nas suas ações, que teve o amor, aquele próximo que estava caído,
sem saber quem era, é o samaritano. Mesmo assim, a pergunta de Jesus ecoava na cabeça daquele doutor da lei. Inteligente, muito inteligente. Mas Jesus era mais. Além de inteligente, Jesus era bondoso. Perguntou mais uma vez a ele. A mesma pergunta, com a mesma suavidade. Qual dos 3 homens você acha que é o próximo daquele que estava caído? O doutor da lei falou bem baixo. Samaritano. Se fosse um de nós escutar isso hoje, que falou bem baixinho lá, samaritano, nós iríamos, né? Porque nós não somos arrogantes, né? Não somos orgulhosos, né? Nós já passamos dessa fase, né? No nosso mundo não existe mais isso. Nós iríamos perguntar mais alto ainda para ele. Qual, né? Qual dos 3 homens era o próximo daquele que estava caído? Daquele que estava jogado no chão porque foi quase assassinado pelos bandidos, pelos transeuntes ali, de má índole que estavam ali. Nós iríamos perguntar não sei quantas vezes, para que ele respondesse bem alto, para que todo mundo visse a vergonha que ele iria estar passando. Mas Jesus não. Na sua bondade, lembrando que ele veio aqui para ensinar, não para fazer guerra, veio para nos educar. Parou o diálogo. E o doutor da lei, que queria testar Jesus, foi aquele que saiu em teste. E relembrando, Jesus, temos muitos trabalhadores do bem que viveram, que vivem conosco até hoje. Muitos trabalhadores que vivem a prática que Jesus nos deixou nos seus ensinamentos. Francisco Cândido Xavier, que viveu toda a sua vida voltada para a caridade. É um médium de uma personalidade das mais admiradas, não somente pelos espíritas, mas por todos aqueles com quem ele ajudou, porque ele era um homem amor. Ele vivia o amor ao próximo. Ele não se importava com as pessoas que vinham até ele pedindo auxílio, quem fosse, quem era, se era rico, se era pobre, se era preto, se era branco. Não, ele não se importava. Porque ele interiorizou os ensinamentos de Jesus na prática do seu dia a dia. Um homem que nós devemos seguir o exemplo. Um homem que há pouco tempo nos deu uma grande alegria de sabermos que ele é querido por todo esse imenso Brasil. Saber que ele é querido por espíritas, por simpatizantes e por adeptos de todas outras religiões que intitularam recentemente ele como o melhor cidadão, a melhor pessoa
do mundo. De tantos nomes, ele foi reconhecido. E isso serve de exemplo para nós espíritas, para nós pensarmos no que nós estamos realizando, no que nós estamos nos propondo a fazer pela nossa doutrina espírita. A pensar que o mais importante, como dizia Chico, que o mais importante é saber quem é o próximo, é ser o próximo de alguém. E era isso que ele baseava a sua vida, no amor que Jesus nos ensinou. E mesmo ele fala que o ser humano, seja quem for, merece o nosso respeito. Assim como nós queremos que os outros nos respeitem, precisamos respeitar. Outra trabalhadora do bem, Madre Teresa de Calcutá. Quem não conheceu Madre Teresa nos seus afazeres, uma missionária da caridade, que era reverenciada também em todos os países que ela visitava. Madre Teresa era albanesa e vivia na Índia a fazer o seu trabalho de caridade com os menos favorecidos, principalmente aqueles que eram abandonados por estarem doentes, por pensarem que essas doenças poderiam ser contagiosas. E Madre Teresa de Calcutá, ela saía todas as tardes da casa de caridade onde ela trabalhava e morava, auxiliando os enfermos, pelas ruas de Calcutá. Passava pelos carros buzinando, pelas pessoas tagarelando, pelos risos, pelo barulho de uma cidade. E não dava muita bola para isso, não. Se ela continuava o seu caminho, porque ela procurava os becos. Porque nos becos de Calcutá achavam-se esses irmãos menos favorecidos, doentes, maltrapilhos, com fome, com sede, privados do conforto, porque esqueciam eles do mundo. Simplesmente jogavam seus doentes e o tempo que desse conta deles. Mas Madre Teresa, com aquele coração abnegado, com aquele coração amoroso que só ela tinha, chegava a esses becos escuros e num desses dias de andança com duas companheiras, irmãs da caridade, ela avistou um homem que exalava um cheiro horrível, fétido. Estava com o corpo carcomido pelo câncer. E ela parecia que nem percebia todo o mau cheiro que estava ao seu redor. Levava consigo os remédios para aliviar a dor momentaneamente, levava consigo água, as toalhas, os panos, para banhar essas pessoas doentes. E chegando neste homem, ela se ajoelhou, começou a limpá-lo. E o homem, preocupado, falou: saia daqui, você não está sentindo o meu cheiro? Eu estou morrendo, eu estou podre, olha a minha carne. E Madre olhou para ele e falou assim: silêncio, eu estou trabalhando.
continuou a fazer seu serviço, limpando o corpo daquele homem. E, de repente, ele falou novamente: você não é daqui. Porque as pessoas dessa cidade não se incomodam conosco. Nem vêm aqui. Alguns são jogados, morrem aqui. O corpo vai deteriorando. Então você não é daqui. E ela falou de novo: estou trabalhando. Quando ela terminou, de lavar aquele corpo carcomido pelo câncer, o homem esboçou um sorriso. E Madre Teresa também esboçou um sorriso para ele. E ele falou assim: bendita sejas tu. Uma alegria imensa, ele falou: bendita sejas tu. E ela falou: silêncio, meu irmão. Bendito és tu que sofre com Cristo. Enrolaram aquele corpo num lençol e levaram lá para a casa da caridade, onde ela realizava os seus trabalhos. Ali foi bem cuidado, bem tratado, recebeu tudo o que poderia ter recebido nesta uma semana, porque após esta uma semana ele retornou para a pátria espiritual. O trabalho de irmã dessa madre é reconhecido internacionalmente, porque ela também interiorizou os ensinamentos de Jesus, mostrando que o amor é a base de tudo. Que quando ela trabalhava e trabalhava e trabalhava sem cansar, e as pessoas falavam: irmã, madre, descansa. Não, meu filho, o meu descanso é o trabalho. O meu amor é o trabalho. E continuava na sua lida. E ela sempre falava que nós não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E foi o que aconteceu com aquele homem que ela encontrou naquele beco escuro. Ele foi para a vida espiritual mais feliz. Prosseguindo, nós temos Allan Kardec. Sabemos da sua notória inteligência, da sua vida que foi voltada para educar, pois ele era professor. E sabemos do seu trabalho imenso em decodificar a nossa doutrina espírita. Era um homem muito íntegro, muito sábio, que também interiorizou o que Jesus lhe enviou através dos Espíritos que ditaram o nosso Pentateuco para este homem que foi escolhido pelo seu amor, pela sua dedicação e pelo seu tempo, que era pouco o tempo que ele tinha disponível, mas que o tempo que ele tinha disponível ele colocou à disposição da doutrina espírita. E nos traz hoje, há quanto tempo? Todo o ensinamento de Jesus. Não foi
por acaso que ele foi escolhido. E também não foi por acaso, e nem é por acaso, que nós somos espíritas hoje. Devemos nos espelhar nesses trabalhadores do bem que tanto nos brindam com as suas atitudes em favor do amor, da paz, da luz, dos ensinamentos e do pedido carinhoso de cada um deles. Vamos interiorizar Jesus, viver Jesus nos seus ensinamentos. Não apenas estudar, não apenas ler, mas viver em plenitude o que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou é tão simples, pois a sua doutrina inteira se resume no amor, no amar o próximo, no fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É tão simples. E nós, há milênios que recebemos esses ensinamentos e ainda não conseguimos colocar em prática. Mas Deus, como é misericordioso, Ele nos dá muitas e muitas oportunidades. Não só nas vidas sucessivas que nós temos, mas na vida diária desta encarnação presente. Oportunidades de recomeçar, de aprender e de praticar os ensinamentos de Jesus. Não percamos tempo, porque amanhã pode ser tarde. E muitos outros trabalhadores do bem, alguns famosos, alguns menos, alguns que nós nem conhecemos, estão ou estiveram fazendo esse trabalho que Jesus nos ensinou, realizando o amor ao próximo. Muitos aqui em Cruz Machado, em União da Vitória, que nós nem pensamos, nem sabemos que aquela pessoa existe, que aquele trabalhador do bem está na lide. E interiorizou Jesus e pratica o seu amor na caridade, pratica o seu amor na justiça. Quantos que nós não sabemos que estão aí por aí, perdidos, como nós costumamos falar, na multidão, a oferecer os seus préstimos de amor. Quantos? E neste momento, nós nos perguntamos: e quem é o meu? O seu, o seu, o seu, o nosso próximo? Quem é? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo pode ser que esteja bem perto de nós, como nossos familiares, como os nossos parentes difíceis, como os parentes que nós temos mais afinidade. O nosso próximo pode estar lá distante da nossa cidade e nós podemos auxiliá-lo de alguma forma. Eu vi há pouco tempo que aqui em Cruz Machado tem um atendimento online. É uma forma de auxiliar o próximo, aquele que está longe e que às vezes tem vergonha de vir à casa espírita. Oferece a ajuda online, que é muito bom esse trabalho, que
Quem sabe um dia essa pessoa chegue até nós e se sinta mais confortável e chegue à casa espírita com mais tranquilidade. Mas será que o nosso próximo só são essas pessoas assim? Que nos veem ao acaso para cá, que imaginamos que é acaso, porque nada vem a nós, se Deus não permitir? E perguntamos, mas quem será o meu próximo? O meu próximo são todas as pessoas. O meu próximo é o meu irmão. Meu irmão de caminhada. Aquele drogado que anda pela rua, que nós deixamos passar, fechamos os olhos, como o sacerdote e o levita fizeram, é o nosso próximo. Aquele alcoolista é o nosso próximo. Que a nossa insensatez joga para fora da casa. É o nosso próximo. Aquela pessoa que precisa de um elogio no seu trabalho, é o nosso próximo. Aquele que precisa de um abraço, de um aperto de mão. Aquele que precisa de uma vaga no emprego, é o nosso próximo. Que precisa de pão, que precisa de roupa, também é o nosso próximo. Mas não esqueçamos, meus irmãos, que podemos dar o material ao nosso próximo, mas que o bem mais precioso é o alimento espiritual. É o alimento que nós recebemos de Jesus todos os dias, e Ele sabe que nós recebemos, para que tenhamos o dever de passar adiante, que são os seus ensinamentos. Nós somos espíritas, aprendemos, estudamos a palavra de Jesus, estudamos a sua doutrina santa, que tanto nos consola, que nos orienta, que nos esclarece. E quantas vezes nós nos comportamos como o sacerdote e o levita, porque nós não conhecemos, não é o meu problema e não é a minha responsabilidade. De alguma forma nós podemos auxiliar, de alguma forma nós podemos chegar até esse próximo, mesmo perto ou distante, e darmos a nossa contribuição de amor, tanto que Jesus nos ensinou e espera. Que o nosso próximo é aquele que necessita da nossa misericórdia naquele momento. E eu convido a todos a refletir. Quem você conhece que necessita da tua misericórdia? Se é alguém, este é o teu próximo. E o Senhor Jesus te orienta como agir. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes.
Jesus ainda fala: vai e faz o mesmo. Eu agradeço a atenção de vocês. Foi com muita alegria que estamos aqui hoje em Cruz Machado. Espero que essas reflexões sejam levadas no íntimo de cada um e que possamos ser melhores para conosco e para com o nosso próximo. Muito obrigada.